Quais são as ferramentas que vocês imaginam para tornar um casamento, como eu disse, tinha felizes para sempre, apesar dos conflitos que nós vamos ter que enfrentar ao longo da vida? Quais são as ferramentas que vocês foram desenvolvendo, foram construindo ao longo desses 20 anos de casados? Algumas, né? Algumas ferramentas. A primeira ferramenta que a gente entra, esse é um consenso entre nós, que é a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus, A primeira. ok. Individualmente, como casal e com as meninas, né? Como família. É essa a primeira ferramenta. Nessa mesma linha, a gente percebe que nossa vida espiritual, se o eu não morrer, Deus não domina a nossa vida. Nessa mesma linha, a gente chega na situação do nosso relacionamento. Se o meu eu, o meu desejo de ser sempre feliz... A sua vontade foi imperativa, não? Exatamente. Se a minha vontade não morrer, algumas vezes eu não consigo ver o lado dela. Quer ver um exemplo bem clássico? Um exemplo clássico é sempre bom. O povo gosta de exemplo clássico. Eu não estaria aqui. Verdade. Por mim, eu não estaria aqui. É sério? Sério. Agora, pela minha esposa, eu sei que para ela seria fantástico estar aqui. Seria uma realização para ela. Então, que morra o eu e que ela fique feliz. E juntos, nós estamos felizes. Então, E olha que momento feliz aqui, né? Estão se saindo tão bem os dois. Você viu que não é tão ruim? não, mas... Tem até um suquinho gelado aqui, ó. Então, a gente percebe assim que essa é uma segunda ferramenta. Não estou dizendo que a gente sempre tem que morrer. Sempre o meu eu tem que morrer, porque o casamento feliz é aquele que o meu eu sempre morre. Não é isso. Mas a gente precisa ter a maturidade de ir trabalhando isso. Tem hora que sou eu que tem que ceder, tem hora que é ela que tem que ceder. E junto nisso a gente vai crescendo. Quer ver um segundo exemplo? Vamos lá. Já que a gente gosta bastante de exemplos. Vamos lá. Recém-casados. A gente ela tinha o seu salário, trabalhava no seu emprego como professora, eu trabalhava na área da informática, tinha o meu salário. Recém-casamos. E a financeira, como é que fica? E você sabe que hoje é um dos motivos, dos primeiros dos conflitos pelos quais os casamentos se acabam. Então, ali junto a gente vai crescendo ali, vai construindo. Hoje a gente tem uma conta conjunta, nossa, cada um sabe aonde precisa estar gastando, mas sempre que for gastar alguma coisa a mais, amor, o que você acha de tal coisa? Ah, acho legal. Não, você merece. Amor, salão lá, vai lá que você merece. Você tem que manter linda. Vocês conseguem ter essa conversa, né? E já conseguem confiar um no outro. E confia muito, né? Se desde o começo eles foram resolvendo esses pequenos conflitos que vão surgindo, os pequenos conflitos podem se tornar grandes guerras. Não é? As grandes guerras elas começaram com pequenos conflitos, né? É onde alguém não quis ceder. E aí os ânimos vão se acirrando, vão se exaltando, o orgulho vai ficando cada vez mais agressivo na sua forma de lidar com a situação e um dia a bomba vai explodir. Né? Que ferramenta você podia indicar? Mais uma outra ferramenta da vida prática que pode ser uma bênção para lidar com os conflitos? Em nós, como mulheres, eu não sei se acontece com a Tininha, nós temos uma necessidade enorme de falar. Sim. Não, né? Não é só Olha, até as quietas. Essa é uma novidade. Hoje estamos descobrindo que as mulheres gostam de falar. E isso é uma coisa que realmente tem que começar por nós, né? Nós falando com o marido, conversando, chamando para conversar e sempre assim, sabendo com muito tato quando conversar, como conversar, né? Para poder resolver, porque nem sempre é da forma como nós queremos. E quanto tempo vai falar também, né? Porque, olha lá. A gente vai de ferro, né? Ainda mais com 3 em casa. Mas eu vou colocar mais uma ferramenta. Vamos lá, isso. É legal, essa ferramenta que o povo vai podendo captar para usar na vida do dia a dia lá em casa. Acho que a gente nesses nossos conflitos, algumas vezes a gente pisa na bola, né? A gente erra algumas coisas, faz algumas coisas que a gente sabe que magoa. Então, existe o perdão de perdoar mesmo, apagar o que foi para trás e construir novamente um novo eu. Existem alguns conflitos que a gente passa, até no nosso relacionamento, e outras pessoas que passam também, que quando há alguma coisa que entra em conflito nas ideias, então ressuscitam alguns erros no passado. Mas lembra que você fez tal coisa, lembra que está falando tal coisa. Então, uma boa ferramenta também se aconteceu e já foi resolvido, apaga. Para o homem, isso é mais fácil fazer. É mais fácil.
O homem, acho que ele tem essa habilidade para conseguir assim, né? Posso só fazer a maioria dos homens, não são a maioria dos homens. Você tem razão. A maioria dos homens, eles têm essa habilidade assim de separar as coisas, né? Isso para mim já foi resolvido, tá ok. Acabou. Né? Para as mulheres, às vezes, não ficou tão bem resolvido, né? Então, elas tendem a somar aquele, mais esse, até chegar no de hoje, né? E aí vira, e o homem não aguenta ficar ouvindo do que ele está falando, né? É do problema de agora, é daquele que a gente já resolveu e já voltou de novo, como assim, né? Não Então, acaba acho nunca, que né? tem esse cuidado também, que a mulher, de novo, né? Precisa tomar esse cuidado para não resolver mesmo, né? E depois não ficar levantando novamente esse problema que Tem já uma foi frase que a resolvido, né? Tininha diz assim, ó, se o morto morreu, enterra o morto. Não deixa ele Mas ficar pegando não no seu deixa pé. assim a mão do morto para fora, porque se fica a mão do morto para fora, De repente... vai ser muito ruim, você está sempre lembrando daquilo e não vai ser saudável para ninguém. Eu até brinco, a gente dá risada, assim, sabe? Porque às vezes a gente tem o nosso probleminha que a gente tem que conversar, né? Aí eu fico falando assim, olha aí no seu pé. Aí ele, o quê? O quê? Oh, tem um morto segurando o seu pé. Ele já sabe que é brincadeira, né? Claro, que é um assunto que foi e que a gente está voltando nele e que era Não é para ser necessário resolvido, mais, né? Não é necessário mais ficar voltando, né? Mas tem uma perguntinha É? que não quer calar. Então vai, Tininha. E se for um problema, digamos assim, é uma coisa que você ou você enxerga nela ou ela em você, que é uma falha que ela enxerga como falha. E aquilo incomoda. E no começo lá do casamento, né, teve conflito por causa daquilo e tal, um costume que a pessoa tem, né? E depois foi se prolongando, a pessoa não conseguiu deixar. Isso pode gerar um conflito ou vocês conseguem aceitar bem, tranquilamente, quando há isso no casamento de vocês? Eu sinto assim, quando você fala algum conflito que já foi do passado, alguma situação de não foi nem a situação, foi assim, um costume que a pessoa tem, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo mais prático. O homem chega em casa, em vez de tirar o sapato, entra com o sapato onde já foi tudo limpo, ele esquece. E aquilo incomodava no casamento, no começo, você falava, então, mas é uma coisa que a pessoa esquece. E daqui a pouco, a hora que menos espera, 20 anos depois, sem querer, entrou Ainda de acontece. novo. Ainda. E aí, vira um conflito ou já não mais? Não, eu acho que Esquece, deixa existe, pra lá. eu acho que existe o conflito, mas é aquela coisa da lembrança, né? É esse exemplo que você deu, né? Puxa vida, entrando, né? Tira o Ainda? sapato, tal. E assim, essa questão que o Emerson falou do perdão é muito importante, porque você perdoa, mas sabe como foi? Você fala, né? 7 vezes é o suficiente para o perdão? Não, né? Sim. 400 e minha filha faz a conta lá, eu nem esqueço, né? 7 vezes 7. Bonitinho. Então você fala uma vez, fala outra, e eu acho que não tem essa questão de ficar aquela ruga, aquela questão. É porque assim, se eu quero ser feliz e quero que ela seja feliz, algumas coisas minhas eu preciso primeiro eu deixar de lado e resolver isso. Mas se eu não resolvo, eu acho que existe a paciência dela, a maturidade dela também de administrar isso. Vamos pensar, de repente, a gente não tem muito nessa situação de convívio direto, que tem um problema contínuo assim. Mas vamos pensar, de repente, acorda, não arruma a cama. Quando levantou por último, não arruma a cama. Nós tivemos que fazer uma regra, assim. Quem levanta por último arruma a cama. Então, em casa é a mesma coisa. Nessa Já é situação uma aqui, regra, né? Pronto. Então, assim, ou a gente resolve isso e tem uma abertura dos dois para resolver, ou senão tem que existir uma paciência do outro para que isso... Porque senão vai ser sempre um motivo de briga, de conflito, e isso não vai fazer bem para o outro. Tem que um ir cedendo, e a maturidade no casamento vai chegando e você vai conseguindo fazer essas coisas. Era bom eles mandarem um beijinho, Então, né? Tininha. Para as filhas, que elas estão, as crianças, as meninas estão aqui, a vovó também, e vamos mandar um beijo para elas, né? Vamos sim. Mandar um beijo para as Ali pequenas, a Emily e a Juen. E para minha mãe, né, que sempre acompanha a gente nas situações complicadas, e às vezes para cuidar, né, vó sempre está presente. Emerson, você, amigo, aproveita. Bem, um abraço aproveitar pra alguém. também para minhas pequenas, minhas princesinhas. A gente
ama muito elas, e quando elas vêm junto com a gente, assim, é uma festa, né? Porque elas vieram conversando no carro, de lá até aqui, e conversando e perguntando, pai. Eu falei, filha, mas eu não sei muita coisa, eu vou ficar. Então, um beijinho para elas, pela ansiedade delas, estão ali embaixo agora, também, assim, orando pela gente aqui, e também, assim, um beijo para elas, que elas merecem muito. Lógico, minha sogra, agradecer minha sogrinha, é uma segunda mãe para mim. Ela cuida da gente e até quando a gente vai na casa dela, ela já sabe os meus pratos prediletos. Sogrinha. Então, minha sogrinha amada, quase mãe. E, lógico, meus pais, que estão lá em Curitiba também, mandar um beijo para eles. E meu irmão também, meu irmão e minha cunhada também, que estão em Curitiba. Que Olha, bom. muito obrigado por terem vindo aqui à nossa casa, receberam o convite e aceitaram. Foi um prazer conhecê-los e ter um momento especial. Continuem agora, vocês ficam sempre uma boa companhia, enquanto eu tenho ali uma conversinha no particular com nossos amigos da TV Novo Tempo. Muito obrigado. Foi muito bom a presença. De fato, é um desafio, não é? Desafio a gente poder construir uma relação saudável com a pessoa que você prometeu amar e cuidar. A Bíblia diz que a gente vai ter sempre problemas, dificuldades e lutas. O que eu não posso permitir, diz o texto, é que o sol se ponha na minha cabeça e eu ainda não tenha resolvido o problema. Quando você se deparar com um problema, pense em algumas coisas. Número 1, isso vai destruir a minha vida? Número 2, quem está no foco, meu egoísmo ou o outro? Número 3, o que eu vou ganhar com isso, o que o outro vai ganhar com isso? Número 4, posso resolver com calma e paciência? Tem que ser agora? Espere um pouquinho a sua emoção passar, para que você tenha tranquilidade, atenção e respeito para tratar com a pessoa que você mais ama um problema que pode se tornar uma grande confusão. Quase sempre quando eu atendo pessoas no meu escritório com problemas gigantescos, eles não começaram grandes, começaram pequenos, bem pequenos. Só que a gente insiste em não cuidar, pensando que com o tempo as coisas se resolvem. Com o tempo as coisas amadurecem, crescem e pode até apodrecer. É assim que o tempo pode fazer. Quando há um conflito instalado, o que você tem que se fazer? Resolver. E você deve fazer algumas coisas. Primeiro, você deve orar e pedir sabedoria a Deus. Depois, você deve refletir sobre o problema. Terceiro, você vai falar quando for preciso. Escolha as palavras, escolha o momento. Escolha um gesto carinhoso para que o outro perceba que você não está lutando contra ele, que você não está como seu adversário, você está como um companheiro que quer ter uma vida cada vez melhor e mais saudável. Seu casamento e família nunca serão perfeitos, mas podem, com amor, atenção, trabalho e dedicação, ser muito, muito saudáveis. Que Deus abençoe você e, para tanto, quero orar por você e por sua família. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e amor. Todas as famílias têm problemas, dificuldades e conflitos e não precisam crescer e se tornar uma tremenda confusão. Te peço que cada um de nós tenha sabedoria, tenha respeito, tenha atenção e com amor e cuidado possa tratar da forma certa cada conflito para que ele seja diminuído e, por que não, pedir que ele seja exterminado da nossa vida e relação. Obrigado por teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amigo e amiga, não desista. Você pode e deve construir um casamento saudável. Vá em frente, Deus te abençoe e até a próxima semana aqui no Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família para a sua família. A gente se vê, até mais.